O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Põe-se então um momentinho. Hoje nós comemoramos a festa dessas duas colunas da igreja, que começaram a igreja, praticamente, São Pedro e São Paulo. E queria tirar duas ideias só, duas coisas para que nós meditássemos a partir da liturgia dessa missa de hoje. A primeira fala que tanto São Paulo quanto São Pedro sofreram para pregar o Evangelho. Na primeira leitura aparece São Pedro, toda a história da libertação dele, mas que ele tinha sido preso. O outro apóstolo aqui, Tiago, irmão de João, tinha sido morto já à espada por Herodes. Herodes viu que agradava o povo, isso de maltratar os cristãos. Então Pedro, por pregar a palavra de Deus, por ser cristão, foi preso e estava sofrendo. Na segunda leitura, São Paulo fala que ele tá para ser o seu corpo derramado em sacrifício, também apanhou a vida inteira, está próximo ao seu martírio. Então ele fala isso daí, fala escrevendo para São Timóteo, fala: está acabando minha vida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então os dois são perseguidos, os dois sofrem, mas os dois confiam em Deus. Aqui, depois de acontecer toda essa cena da libertação de Pedro, fala, primeiro ele achava que era uma visão que ele estava tendo, mas no final caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Ele percebeu e falou: Deus está comigo, Deus está me ajudando, é Ele quem me dá forças. E São Paulo a mesma coisa, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, etc. Os dois sofrem pela palavra de Deus, por anunciar o Evangelho, mas os dois têm confiança, falam: Deus está comigo, e continuam pregando. E fala na primeira leitura também que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Então, passando para o nosso tempo agora, para a nossa vida atual, diria que isso acontece também com o Papa, com os bispos, com a igreja em geral, que é perseguida, que sofre. Talvez não de uma maneira como aqui, que procuram as cabeças da igreja para matar, para destruir. Acontece de perseguição física com algumas pessoas no Oriente, com perseguição de muçulmanos radicais. Então, mas o próprio Papa e os bispos sofrem uma contínua perseguição da mentalidade mundana, da mentalidade comunista, da mentalidade de desprezo da vida. Então existe uma perseguição, como aconteceu com Pedro e Paulo, talvez de um estilo mais espiritual agora, mais social, contra a igreja também. E o que nós deveríamos fazer é isso daqui. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Então que nós rezemos pelo Papa, rezemos pelos bispos, rezemos pela perseguição que a igreja sofre aqui e no mundo inteiro. Então essa é a primeira ideia, mas Deus está conosco, Deus está com a igreja, como estava com Pedro e como estava com Paulo. E a segunda ideia é só de serenidade. Não achar que, nossa, está difícil, o mundo está pior do que todos os tempos. Existem perseguições e sofrimentos na igreja e no mundo ao longo de toda a história. E nós não nos desesperemos, porque nos lembramos dessa promessa de Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, se a gente está com a igreja, estamos tranquilos, porque vencemos o inferno. Então, a atitude nossa deve ser de oração
e serenidade. Oração porque vemos os perigos, que correm a igreja, mas ao mesmo tempo a serenidade de saber que as portas do inferno, pela promessa de Deus, nunca poderão vencê-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja